lugar, amém? Eu vou pedir para você abrir a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 3. Aleluia. Ai, eu sinto uma presença. Deus, arrebenta tudo nessa noite, Senhor. Fica à vontade, Espírito Santo, de nos sacudir, nos chacoalhar, nos virar do avesso. Fica à vontade, Espírito de Deus. Aleluia. O tema da mensagem de hoje se chama Quem está aí? Quem está aí? Eu vou pedir para você perguntar para a pessoa que está do teu lado. Olha bem no fundo dos olhos dela. Olha bem no fundo dos olhos dele e pergunta assim: quem está aí? Deu tudo certo? Não engrossou a voz? Não revirou o olho? Não falou outro nome? Se der algum problema, você pode chamar o time da libertação daqui. Ou mandar sair no nome de Jesus. Você tem autoridade, ué? Brincadeira à parte, o que nós vamos tratar nesses poucos minutos é muito profundo. Eu diria até que é um tanto quanto complexo. É muito mais profundo, é muito mais complexo. Olha para mim, presta atenção. Do que um espírito maligno que vem sobre uma pessoa a ponto de gerar nela um ambiente de prisão, de opressão. É muito mais desafiador, porque um espírito maligno você manda embora e ele sai. É fácil de você detectar, é fácil de você perceber, é fácil de você enxergar. Você está comigo? Na verdade, o que nós estamos falando e que nós iremos tratar nessa noite é de um outro nível de prisão, um outro nível de algemas que encarcera pessoas. Encarcera pessoas, mas que é de forma e que se dá de maneira muito sutil, a ponto até mesmo da pessoa não conseguir perceber. O que nós queremos pregar nessa noite aqui, nós queremos falar de um outro nível de cadeias, de um outro nível de algemas, de um outro nível de prisão, que desconfigura a pessoa de tal forma que ela não sabe nem mesmo quem ela é. Eu estou falando de um outro nível de atuação, olha para mim, de um outro nível de intervenção, de um outro nível de domínio, de um outro nível de governo, que vem sobre a pessoa, a ponto dela não mais ser imagem e semelhança do seu próprio Deus, lavada pelo sangue do Cordeiro, remida pelo Senhor. Pergunta mais uma vez para a pessoa que está do teu lado: quem está aí? Quem está aí? Se der o... Você já sabe o que é. João capítulo 4 é uma história poderosa. E diz assim: deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como tu, sendo judeus, me pedes de beber a uma samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus,
saberias quem está te pedindo: dai-me de beber, e tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. És tu porventura maior do que Jacó? O nosso pai que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhes der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele, será nela uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me de beber dessa água, para que eu jamais volte a ter sede, nem precise vir aqui buscá-la novamente. O texto que nós acabamos de ler fala sobre um encontro, em que nesse encontro é apresentado uma fonte. A verdade é que na nossa jornada, olha para mim, na caminhada, inúmeras fontes nos são apresentadas. Existem fontes que nos são apresentadas, que elas têm por finalidade tão somente alimentar aquilo que é externo, aquilo que é palpável. Fontes que têm prazo de validade, fontes que alimentam aquilo que passa, mas existem fontes, ou melhor, a fonte. A fonte, que o alimento que flui dessa fonte, nada pode consumir, nem a traça, nem ladrão nenhum pode roubar. Eu estou falando da verdadeira fonte, eu estou falando de Jesus de Nazaré, porque Ele é a nossa fonte, Ele é a verdadeira fonte. Aleluia! Existem fontes que alimentam os nossos egos. Existem fontes que alimentam os desejos mais ocultos dentro de nós. Existem fontes que alimentam o nosso mal secreto. Existem fontes que alimentam a nossa carne. Existem fontes que alimentam aquilo que de mais ruim há dentro de nós. Essas fontes, olha para mim, essas fontes podem ser pessoas. Essas fontes podem ser coisas, essas fontes podem ser circunstâncias, essas fontes podem ser o nosso passado, ditando as regras do futuro, ser o nosso passado, as experiências que nós tivemos no nosso passado, controlando o nosso agora. Existem inúmeras fontes. A resposta para a pergunta de quem está aí, está intimamente relacionado com a fonte em que você tem bebido. Do que você tem se alimentado? Qual tem sido a tua fonte? Qual tem sido a voz de influência sobre a tua vida? Quem está aí está intimamente relacionado quanto a quem ou o que está conduzindo o nosso juízo de valores, tomando decisões por nós, fazendo escolhas por nós. Quem está aí? Quem está aí? Quem está aí? Quem está aí? Aquela máxima que alguns de nós confundem achando que é versículo bíblico, que diz assim: me diz com quem tu andas, que eu te direi quem és. Não é de toda errada, porque nós precisamos nos perguntar: quem está influenciando quem? Quem está sendo fonte sobre quem? Você está comigo? Irmãos, eu estou ministrando uma palavra básica, simples, um devocional, mas nós estamos sendo enganados no básico, porque só basta
nos alimentarmos de uma fonte que jorra águas mortas para contaminar-nos, para contaminar todo o resto. Eu não sei se você já ouviu falar, mas na época de faculdade, havia uma teoria, a teoria se chamava Teoria da Árvore Envenenada. Alguém já ouviu falar a Teoria da Árvore Envenenada? Simplificando, significa que se a raiz, se a fonte estiver envenenada, os seus frutos estão contaminados. Se a nossa motivação, aquilo que nos movimenta, aquilo que nos motiva, está envenenado, o resultado não será aceito. Mateus capítulo 7. Afastem-se de mim, pois eu não os conheço. Apartem-se de mim, mas Jesus, em teu nome eu profetizei. Jesus, em teu nome eu curei. Jesus, em teu nome eu expulsei demônios. Deus vem e afirma: você até pode ter curado, profetizado, sarado em meu nome, mas você não estava comigo, você não caminhava comigo, você fazia isso para se autoalimentar. A fonte não era eu. Quem está aí? Quem está aí? Até aquele momento, aquela mulher, ela tinha apenas aquela fonte, e era aquela fonte, o poço de Jacó, que governava as suas ações, que determinava as suas ações, que dizia o que ela tinha que fazer, quem ela era. Irmãos, uma fonte tem poder de dar destino e até mesmo de estabelecer uma identidade. Aquela mulher tinha dificuldades em saber quem ela era, em função da fonte que ela estava bebendo, em função da fonte que ela estava se alimentando, o alimento que ela se nutria. Eu estou pregando uma ministração madura nessa noite. Eu estou pregando uma palavra madura nessa noite. Quem está aí? Qual é a tua fonte? Porque a tua fonte vai acabar sendo a tua referência. A tua fonte vai acabar sendo aquilo que te conduz. Ei, a tua cosmovisão, a tua visão de mundo passa pela influência que você recebe, por aquilo que você bebe, por aquilo que você se alimenta, pela voz que te controla. Com quem ou com o que você está se relacionando? Com quem? Irmão, se nós trouxermos nessa noite aqui 2 arquitetos e pedimos para que eles façam um projeto a respeito desse salão, 2 arquitetos, na hora de apresentarem os projetos, cada um vai apresentar um projeto diferente. Sabe por quê? Por causa das suas fontes, por causa das suas experiências, das suas mundividências, da sua visão de mundo, dos lugares em que eles beberam, das referências que eles tiveram, da influência que receberam. É por isso que a nossa fonte importa. As nossas referências importam. Quem nos influencia importa. Cientificamente já foi comprovado que nós somos a medida das 5 pessoas com as quais nos relacionamos. Sabe por quê? Porque essas pessoas passaram a ser fontes sobre nós, referência sobre nós. Você está entendendo o que eu estou tentando pregar nessa noite? Pelo amor de Deus. Irmão, você já parou para pensar que todas as vezes que Jesus se encontrava com alguém, essa pessoa saía maior do encontro, ela saía melhor do encontro, ela saía plena do encontro, ela saía integral do encontro. Jesus se encontrava com o enfermo era curado. Jesus se encontrava com o cativo era liberto. Jesus se encontrava com um condenado, o condenado era perdoado. Sabe por quê?
Porque aquilo que jorrava dele, aquilo que se derramava dele, aquilo que transbordava nele, gerava vida. E aquilo que transbordava nele, jorrava dele, é o mesmo que tem que jorrar, é o mesmo que tem que transbordar da nossa vida, porque a promessa é do nosso interior. Fluirão rios de águas vivas. Quem está aí? Quem está aí? Qual é a tua fonte? Você só pode jorrar daquilo que você se alimenta. Você vai refletir necessariamente aquilo que você recebe, aquilo que você vive, aquilo que você ouve. João capítulo 15, Jesus nos diz: eu sou a videira verdadeira, ou seja, eu sou a fonte verdadeira. Meu pai é o agricultor e vocês são os ramos, aqueles que estiverem em mim. Não é na irmã, é em mim. Não é no irmão, é em mim. Aqueles que estiverem em mim darão muitos frutos, e mais, não são quaisquer frutos, são frutos que permanecem. Porque estão conectadas à fonte certa. Você já percebeu que tem pessoas que até aparentemente parecem estar dando frutos, mas que os frutos não permanecem? Quando Jesus faz questão de dizer: eu sou a videira verdadeira, porque existe uma videira que não é verdadeira, é falsa. E todo fruto que flui dessa videira falsa, não permanece. João capítulo 7, a partir do versículo 37, Jesus vai dizer: Jesus se levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão, jorrarão rios de águas vivas. Ei, para jorrar águas vivas, você precisa beber na fonte certa. Para jorrar águas vivas, você precisa estar conectado à videira certa, a referência certa, a pessoa certa. Rios de águas vivas só podem fluir do interior de alguém que está conectado à fonte certa. Do contrário, são águas mortas, são águas podres. Escuta isso. Eu já estou quase terminando, amém? Você me dá mais 10 minutos? Eu vou pregar, eu estou empolgado. Estou empolgado hoje. A tua fonte, escuta isso, igreja, a tua fonte vai revelar quem é o teu Deus. A tua fonte vai revelar quem é o teu Deus. Repete comigo nessa noite no nome de Jesus, para ficar mais dinâmico. A minha fonte tem o poder de revelar quem é o meu Deus. Irmão, sem notar, na jornada nós vamos bebendo em cisternas. Eu repito, na caminhada da vida nós vamos bebendo em cisternas, achando que nós estamos bebendo na fonte, mas há uma diferença abissal, há uma diferença grande entre uma cisterna e uma fonte. Sabe por quê? Porque a cisterna é produzida pelo homem, a cisterna é fruto das chuvas que caem, a cisterna tem prazo de validade, porque quando para a chuva, para a água. As águas das cisternas são águas paradas, e águas paradas contaminam, águas paradas geram dengue, águas paradas apodrecem, águas paradas não têm vida. A fonte não. A fonte não. A fonte não seca. A fonte não cessa. A fonte é inesgotável. O que jorra da fonte é vida. O que flui da fonte são águas limpas. O que flui da fonte são águas puras. O que flui da fonte são águas que geram vida. São águas medicinais. O que flui da fonte levanta e não mata. Quem está aí? Aleluia. Quem está aí? Qual é a tua fonte? Qual é a tua referência?
Qual é a voz que governa o teu caminho? Irmão, tem muita gente bebendo em cisternas. Muita gente bebendo em cisternas. Muita gente bebendo água suja. Muita gente bebendo água podre. Muita gente bebendo água que não serve, que mata, que aprisiona, que fere. Muita gente bebendo águas carregadas de doença, doenças na alma, e que gritam no corpo. Tem muita gente bebendo água, que fere a alma, mas que acaba externando, manifestando no corpo. As doenças psicossomáticas é fruto muitas vezes da nossa fonte, daquilo que nós estamos bebendo. Quem está aí? Até o final vou revelar minhas fontes. Você precisa também revelar as tuas fontes hoje. Quais são as tuas fontes? Quais são as tuas fontes? Até o final vou revelar as minhas. Quais são as tuas? Tem muita gente com marcas profundas na alma, porque está bebendo em fontes erradas, Alex. Muita gente machucada na alma, porque está bebendo em cisternas e não na fonte. Tem muita gente abrindo cisternas. E sabe qual é o problema de abrir cisternas? Porque quando nós abrimos cisternas, porque só quem pode abrir cisternas é o homem, nós nos esforçamos, a luta, a dor para abrir as cisternas. Enquanto isso, Deus está dizendo para mim e para você: para de abrir cisternas e procura a fonte, porque na fonte você não precisa ser, você não precisa fazer, você só precisa beber. Troca a cisterna pela fonte, meu amigo. Troca a cisterna pela fonte. Às vezes, como igreja, nós vamos abrindo cisternas. Como igreja, nós vamos abrindo cisternas. E as pessoas vêm, e as pessoas bebem até. Só que essas águas não as alimentam por muito tempo. E o mais grave de tudo isso, sabe o que é? É que Deus não se agrada. Deus não vem. E Deus não permanece, porque Ele não quer ser confundido com cisternas. Ele não quer ser confundido com águas sujas. Ele não quer ser confundido com águas amargas. Ele não quer ser confundido com águas que geram doença, que geram prisão, que geram dor. Ele não quer ser confundido, porque Ele é a fonte. A fonte. A fonte. Em Deus há mananciais de águas vivas, vivíssimas, disponíveis para cada um de nós. Mananciais de águas. E nós estamos indo beber em cisternas. Nós estamos nos alimentando de cisternas, produzidas pelo homem, construídas pelo homem. Águas mortas, águas que matam, águas que prendem, águas que geram feridas. Porque nós não estamos com os nossos olhos fitos na fonte que é Jesus. Repete comigo: as minhas fontes irão ditar o que eu falo, o que eu vejo e o que eu sinto. Você lembra da história dos 12 espias que foram até a terra prometida? Provavelmente muitos de vocês já devam ter lido essa história. 12 foram ver a terra prometida. E 10 dos 12 voltaram com a mesma visão, com o mesmo sentimento e com o mesmo discurso: a terra não é boa, os gigantes são grandes demais e eles irão nos matar. Só que entre esses 12 haviam dois, Josué e Caleb. Josué e Caleb eram homens que estavam conectados à fonte verdadeira, à videira verdadeira, ouvindo a voz verdadeira, a ponto deles voltarem. Só que a visão, a fala e o discurso era outro. Eles disseram o quê? Os gigantes podem ser grandes, mas a terra é boa, e nós temos todo o poder do nome do Senhor para derrotar cada um deles no nome de Jesus. Oh! Você e eu, nós precisamos definir as nossas fontes, porque elas darão destino à nossa história. Você e eu precisamos definir as nossas fontes, porque elas darão destino à nossa história. Irmãos,
As nossas fontes, por incrível que pareçam, têm poder de fazer com que venhamos a desfrutar ou não das promessas de Deus. Não pode isso não. Pode, pastor, pode. Pode parecer duro o que eu vou falar, mas eu vou falar. Posso falar? 2 pessoas querem que eu fale. Eu posso falar? Tem pessoas, foca em mim. Tem pessoas que não colaboram com o teu crescimento. Tem pessoas que não colaboram com o romper de Deus na tua vida. Você já parou para pensar, se Josué e Caleb tivessem ouvido os 10 espias, que tinham uma visão, que tinham um discurso, que tinham uma fala negativa, esses homens não teriam experimentado da promessa. Eram 10 contra 2, mas 2 tinham convicções, 2 tinham a certeza, 2 estavam conectados à fonte, 2 estavam enxertados na videira, 2 estavam caminhando debaixo da voz de Deus. Aleluia, aleluia. Qual é a tua fonte? Me fala a tua fonte, revela a tua fonte. Revela, qual é a tua fonte? Quem é que tem sido a voz sobre a tua vida? Quem é a tua referência? Quem é que tem guiado os teus passos, conduzido as tuas ações, conduzido os teus pensamentos, a tua visão, a tua fala? Quem é a tua fonte? Porque te perguntar quem está aí, está intimamente ligado aonde você está bebendo. Ai, pastor, parede preta, o senhor calça apertada. Aí eu chego aqui e penso que eu vou receber aquela mensagem da hipergraça. Aí só, irmão, nós estamos em busca de ir a um novo nível. Nós queremos mais profundidade em Deus. Nós queremos mergulhar nos oceanos de Deus. Nós queremos experimentar dos mananciais de Deus. Se você não quer, está tudo certo, mas é dessa forma. É dessa maneira. A tua fonte vai determinar a forma como você está enxergando, a forma como você está vendo tudo à tua volta. Essa semana eu fui fazer um exame. Não sei se você sabe disso, eu uso lente. Eu estou ficando cego, irmão. Não consigo ver de longe, não consigo ver de perto, está tudo bagunçado. Aí eu fui fazer o exame. Só que há muitos dias eu já vinha com alguns sintomas, dor de cabeça, olhava para os irmãos, forçava para ver, não via nada. Aí fui fazer o exame, essa semana. Aí a médica, a doutora falou, olha, você precisa trocar as lentes, porque realmente as tuas lentes, o grau aumentou, você precisa mudar. Eu estava enxergando tudo à minha volta a partir daquelas lentes, e aquelas lentes, aquela fonte estava gerando uma visão que não era real. Estava tudo embaçado, estava tudo escuro. Até o dia que eu troquei as fontes, eu troquei as lentes, agora estou vendo o senhor bem direitinho. Estou vendo até o seu sorriso. Estou vendo você bem direitinho agora. Está bem claro, está bem nítido. As fontes, as lentes me faziam enxergar da forma que eu estava enxergando. É por isso que você precisa se perguntar o tempo todo, qual é a minha fonte? Qual é a minha lente? Quais são os óculos que eu estou olhando? Com quais óculos eu estou olhando? Você está comigo? Salmos 1, por exemplo, vai dizer: feliz o homem que não anda no conselho dos... Deus está falando sobre fonte. Feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios. Ou seja, Deus está dizendo, cuidado com a fonte. Aí ele continua, feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios. Aí depois ele fala, nem se detém no caminho dos pecadores. Mais uma vez, no mesmo salmo, ele vai dizer, cuidado com a fonte. Aí pela terceira vez ele vai reiterar, porque a gente precisa ouvir mais de uma vez, parece. Não olha para a pessoa que está do teu lado, pode dar problema. Às vezes a gente precisa ouvir mais de uma vez a mesma coisa. Aí Deus vem e diz assim, feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, feliz o homem que não se detém na roda dos pecadores, e feliz o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Pela terceira vez ele dizendo, cuidado com a fonte.
Cuidado com a fonte, meu filho, que você pode se perder. Aí o próprio Deus continua. Aí ele diz: antes, isso é para você, é para essa igreja. Essa igreja vive essa realidade. Antes, a Lagoinha, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela ele medita de dia e de noite. De dia e de noite. Ou seja, a fonte, a tua fonte está na palavra. E mais, não é só para ter ela como suporte uma hora ou outra. Não, é de dia e de noite. Meu filho, ouve o que eu estou falando. De dia e de noite. Vamos lá. O tempo inteiro. O tempo inteiro. A tua fonte tem que ser a palavra. Aí não acaba por aqui. Porque depois que ele tem uma igreja que entende que a fonte é ele, e que precisa meditar nele o dia inteiro, a noite toda, o tempo todo, ele vai dizer: esse que faz isso, esse que tem a mim como fonte, é como árvore plantada junto à corrente de águas, ou seja, águas vivas. Aquele que medita na minha palavra, aquele que me tem como fonte, é como águas vivas. Ele está plantado junto a correntes de águas vivas. As águas não são poluídas, as águas não geram doença, as águas não contaminam, são águas vivas. Daí ele continua: para você que me tem como fonte, você é como uma árvore plantada junto a correntes de águas vivas. Daí ele diz, e que no devido tempo, aí ele lança uma promessa, e que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz, não é qualquer coisa, não é parcial, não é metade, tudo que ele faz prospera. Tudo que ele faz será bem sucedido, porque ele está na minha fonte, ele está conectado à minha fonte, é a minha fonte que dirige ele. Aleluia! Você pode aplaudir o nome do Senhor. Irmãos, há um tempo atrás, eu me lembro como se fosse hoje, vivendo uma situação muito tenebrosa dentro de mim. A pastora Liane, Deus usou a minha esposa, usou a pastora. Eu me lembro como se fosse hoje, ela colocou a mão na minha cabeça. Falei: meu Deus, ela está vendo Satanás. Colocou a mão na minha cabeça. Ela colocou a mão na minha cabeça e disse: Deus, liberta o meu esposo. Deus, liberta o meu marido. Sabe por quê? Porque eu estava preso emocionalmente a certas circunstâncias, não fazendo aquilo que eu já deveria ter feito, a ponto da pastora ter que colocar a mão na minha cabeça e dizer: Deus, liberta o meu esposo, Deus, tira ele dessa prisão emocional, ele não deve nada, Deus. Se você tiver com problema de fonte, no final do culto, eu vou te chamar para vir aqui na lateral, porque a pastora vai colocar a mão na tua cabeça. Prepara. Você deve estar pensando aí, né? Esse pastor é maluco. Porque geralmente quando o pastor vai dar testemunho, só fala que viu anjo, né? Quando ele vai dar testemunho, ele fala: vi anjos subindo e descendo. Aí o pastor vem aqui e diz que estava preso, estava encarcerado. Mas é importante você saber que eu sou um homem. Eu não sou a quarta pessoa da Trindade. Eu sou um homem que tem vulnerabilidades e que precisa muitas vezes de uma esposa para dizer: liberta ele, liberta ele, liberta ele, liberta ele, liberta ele, liberta ele. Irmão, as nossas fontes, elas têm poder até mesmo de gerenciar as nossas emoções. As nossas fontes têm poder de gerenciar as nossas emoções. E quando nós somos governados, quando nós não assumimos a autoridade sobre as nossas emoções, elas assumem a autoridade sobre nós. Está gente presa
muita gente encarcerada. Eu não sei se já aconteceu com vocês, eu imagino que sim. Comigo já aconteceu umas centenas de vezes, principalmente no nosso mistério, na nossa função, aconselhando, estando com pessoas. Não sei se já aconteceu com você, de você estar com uma pessoa, você estar com alguém, e conversando com essa pessoa, e fazer uma pergunta mental: quem é que está aqui? Já aconteceu isso com vocês? Você está conversando com alguém e pensar: não é a pessoa, essa é outra pessoa. Quem está aqui? Quem está aqui? Qual é a fonte? Às vezes a gente fica o tempo todo achando é o demônio, é o inferno. Irmão, escuta o que eu vou te dizer. Nem sempre é o diabo. Às vezes é a fonte que você tem bebido. Porque a gente acaba colocando a culpa toda no coitadinho do diabo, né? Coitadinho não tem nada, tá, gente? É Satanás mesmo. Mas às vezes é a fonte que nós temos bebido, o lugar em que nós temos nos alimentado, que tem gerado opressão dentro de nós, morte dentro de nós, vontade de desistir. Qual é a tua fonte? Eu já estou terminando, tá, filho? Se tiver alguém do teu lado espumando, é porque tem uma fonte aí, tem uma coisa aí. Já estou terminando. Qual é a tua fonte? Quem está aí? Irmão, o homem conduzido pela fonte que não é a verdadeira, é como um trem sem freio, é como um barco sem leme, sacudido pelas ondas do vento, à deriva. Um homem que está sob o controle de uma fonte que não é verdadeira, acaba pagando por um alto preço, fruto daquilo que o controla, fruto da sua fonte, fruto daquilo que o governa. Eu conheço inúmeras pessoas capacitadas, cheias de talentos, cheias de dom, mas em frangalhos emocionais, porque não consegue controlar-se, não consegue se autogovernar, está sobre a égide, está regida pela fonte errada. Qual é a tua fonte? Confessa a tua fonte nessa noite. Confessa a tua fonte. Quem está aí, confessa. Entenda, eu já estou quase terminando, pelo amor de Deus. A tua fonte irá determinar o teu resultado. Eu repito, a tua fonte irá determinar o teu resultado. É por isso que muitas vezes nós precisamos nos perguntar: quem está aqui? Quem está me governando? Quem está no controle? Porque existe uma luta interior, existe uma guerra interior, existe uma disputa interior, uma corrida interior pelo pódio, por quem vai governar, por quem vai ser a referência, por quem vai ser a fonte, por quem vai ser a influência. É por isso que nós precisamos nos perguntar: quem está aí? Quem está aí? Quem está aí? Eu posso te dar um conselho? O louvor já pode subir. Fingir que já está terminando. O louvor pode subir. Procura ter tempo com Deus. Procura ter devocional com o Senhor. Ei, procura viver uma vida de jejum. Procura viver uma vida de oração. Procura viver uma vida de joelhos no chão. Procura viver uma vida de intimidade com Jesus, porque todas as vezes que você não tem relacionamento, quando você não tem intimidade com Ele, todas as vozes podem ser a tua fonte, mas quando você tem intimidade, quando você tem relacionamento, quando você é um homem que jejuma, quando você é um homem que ora, quando você é um homem que coloca os joelhos no chão, quando você é um homem que se acorda de madrugada para guerrear pela tua casa, você consegue discernir as vozes certas, você consegue discernir a fonte verdadeira. Tem muita gente com a vida bagunçada, porque não tem tempo com Deus, porque não tem tempo com Cristo, porque não tem relacionamento com o Evangelho. Se perde na fonte, porque não tem compreensão, não consegue discernir. Quando você está em Deus, você consegue perceber que aquela voz não é a voz do Senhor. Quando você está em Deus, você consegue discernir que aquela influência não é uma influência que vem de Deus. Quando você está em Deus, você consegue discernir que aquela fonte não é a fonte verdadeira.
Mas para isso é necessário ter tempo com Ele, vida devocional. Quem é que está falando por você? Ei, você deu a procuração para quem? Quem é a tua fonte? Revela. Quem é que tem falado por você? Quem é que tem governado você? Quem é que tem te autocontrolado? Quem é que tem determinado os teus passos? Quem é que tem tomado a tua mente? Quem é que tem se apoderado das tuas emoções? Quem é? Quem está aí? Qual é a tua fonte? A palavra vai falar, sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu, porque dele procede da vida, as fontes da vida, a quem você está dando acesso ao teu coração, quem ou o que está tomando o centro do teu coração, não sendo mais o Senhor. Quem é que não está mais assentado no trono do teu coração? Quem é que está? Quem é que tem te regido? Quem é que tem te governado? Você está comigo? Posso terminar? Eu vou terminar, tem que terminar. Vamos lá, volta comigo agora. Eu estava meio brabo, né? Agora eu vou ficar mais leve. Você lembra da história que nós acabamos de ler? A samaritana. E a palavra vai dizer que ao meio-dia, sol a pino, aquela mulher carregando baldes, ela se dirigia até aquela fonte. Ela se dirigia até aquela fonte. Todos os dias ela fazia o mesmo percurso. Todos os dias ela ia naquela fonte, a fonte de Jacó, o poço de Jacó. E ela fazia dia após dia o mesmo caminho. Até o dia que diz a palavra que ela se encontrou com a verdadeira fonte. E quando ela se encontra com uma verdadeira fonte, aquela fonte, a fonte que jorra a vida, disse para ela: ei! No dia que você beber dessa água, nunca mais você vai precisar de uma outra fonte, nunca mais você vai precisar de uma outra voz, nunca mais você vai precisar de uma outra referência. No dia que você beber dessa fonte, essa fonte vai jorrar de você, e você vai ter vida eterna. Vida eterna. Se coloca de pé, se coloca de pé, se coloca de pé. Oh! Todo dia, ela ia com aqueles baldes, ela voltava com os baldes cheios, para o mesmo lugar, para a mesma circunstância. Ela todo dia voltava daquela fonte, da fonte de Jacó, cheia de dor. Ela voltava cheia de rejeição, ela voltava cheia de medo, ela voltava cheia de condenação, ela voltava cheia de juízo. Mas teve um dia que ela não voltou mais naquele poço. Teve um dia que ela não voltou mais naquele poço. Teve um dia que ela fez o caminho contrário, diz a palavra. Porque quando ela se encontrou com a fonte certa, diz a palavra, que ela não voltou mais para o poço. Porque agora ela voltou para os seus, ela voltou para casa, ela voltou para a sua comunidade. Porque aquilo que passou a jorrar dela era vida, era vida, era vida. E ela precisava derramar, ela precisava transbordar. Oh! Aleluia! É um lugar sobre Jesus.